Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Louvado seja Deus por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor preparou nesta tarde, dessa segunda-feira, que intercede a Santa Ceia, né? A semana da Santa Ceia, que vai ser domingo que vem. Nós estamos começando hoje uma campanha de oração às 3 horas da manhã. Nós temos o pastor Fernando, traz um momento de oração, cujo tema é os que me buscam de madrugada me encontram. Está lá em Provérbios, né? Ele fala a respeito desse encontro com o Senhor de madrugada. Então nós temos ali naquela horário da madrugada com a hora da promessa. E à tarde agora nós estamos com a hora do milagre, a hora nona. E nós temos como base, como versículo-chave, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3. Louvado seja Deus por esse momento. E nós te pedimos a Deus, né, que venha nos abençoar, venha nos purificar, venha trazer para nós uma graça nesta tarde. Estamos no mês quadrangular. O mês de novembro é dedicado à Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual completa 70 anos no Brasil. E nós estamos aqui, nesta tarde, e trazendo, né, uma mensagem, uma palavra de salvação para a humanidade, uma vez que ontem nós encerramos a campanha da salvação, a primeira semana, que traz um dos quatro doutrinas do Evangelho Quadrangular. A primeira doutrina é a salvação, onde nós temos como símbolo a cruz, né? Simbolizando a salvação, e temos o rosto do homem virado para cima, tipificando Jesus Cristo, né? Ou então ele olhando para os céus, de onde vem a salvação. Então, meus amados, nós estamos aqui nessa tarde, glorificando a Deus por mais esse momento abençoado que Ele nos concede. E nós pedimos, né, que cada um dos irmãos possa estar ligando para nós, e nós vamos estar agora intercedendo, pedindo, né? Você manda para nós uma mensagem de texto, nós estamos aqui, vai incluir você nessa oração. Nós estamos com a foto de um rapaz lá da igreja de Bom Jardim de Minas, e nós temos intercedido por ele, pedido por ele, é o irmão João, né? Raimundo, o nome dele é seu Raimundo. E ele está envolvido com os vícios, droga, essas coisas dessa natureza. E a irmã dele é membro da igreja a qual nós somos pastor, e ela nos pediu que nós orássemos pela vida do irmão dela. E o nosso irmão também, né? Então que Deus possa salvar essa vida das drogas, da bebedeira, de todas essas coisas que o mundo tem colocado no povo. Bom, nós estamos aqui nessa tarde e gostaríamos de estar orando por você, incluir você nas orações. Nós tínhamos uma lista de nomes, né, com os nomes das pessoas, mas ela, no meio dos papéis aqui, ela acabou não encontrando ela. E agora nós vamos receber aqui a irmã Cláudia, ela está fazendo esse trabalho para nós, relembrando, né, e passando em escrito. Mas se você pudesse escrever, mandar uma mensagem de texto, nós vamos incluir você nas nossas orações. Amém? Muito bem, irmãos. Nós temos um texto para ler na Palavra de Deus a respeito de salvação. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o apóstolo Paulo. Este apóstolo Paulo, no tempo dele, nos tempos de Paulo, né, e era anunciado a pessoa de Jesus Cristo. E ele foi encarregado, né, ele foi mandado por alguém para poder exterminar, não deixar os cristãos progredir, seguir. Então ele era o perseguidor de cristão. Ele prendia cristão, talvez eu não me lembro, mas me parece que matava cristão. E não olhava a idade, era homem, era mulher, era jovem, era criança. Ele estava sempre perseguindo os cristãos. Muito bom. Então, o que ocorreu com esse homem, chamado Paulo?
Uma certa vez, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala da conversão dele. E a Bíblia diz que ele, no estado do caminho de Damasco, ele sentiu um clarão muito grande na sua frente e a sua vista escureceu de modo tal que ele ficou alguns dias sem enxergar, sem alimentar, até que ele foi a um determinado lugar e Deus usou um profeta Ananias para que chegasse sobre a cabeça dele e colocar as mãos e preparar ele, né, para ser um porta-voz, um mensageiro do Senhor Jesus. E naquele momento ele recebeu as graças e a virtude de Deus para inverter a sua vida. Houve ali a salvação de Paulo. E nesta salvação, houve para ele uma preocupação muito grande em relação a salvar as pessoas, inclusive os seus familiares, inclusive um estado, o país inteiro. A preocupação dele foi tão grande com salvação que ele se envolveu de uma maneira extraordinária, ao ponto de chegar a ser o apóstolo de Jesus, e eu gosto sempre de chamar ele de profeta dos gentios, porque na palavra dele a gente encontra muitas coisas que nos levam a aproximar mais de Jesus. Então ele fala muito conosco, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, né? Ela tem nos falado muito conosco nesse sentido. Nós temos aqui na mensagem para ler nessa tarde, mas antes eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer a você que está do outro lado nos assistindo, tem sempre nos acompanhado. Seja bem-vindo nessa tarde, né? Mais uma semana, começando hoje às 3 horas da tarde, tivemos às 3 horas da manhã, e até domingo. Domingo nós vamos estar lá em Bom Jardim de Minas, encerrando esta campanha. Amém, igreja? Bom, vamos ver aqui, na primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, ele fala assim, a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. No início diz assim, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Muito bem, igreja. Nós chegamos aqui, olhando para a vida de Paulo, no momento que ele era perseguidor de cristão, ao aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, no sentido de salvação, ele tomou posse da preocupação e colocou uma tristeza imensa no seu coração, uma preocupação intensa em relação à salvação dos irmãos, dos parentes dele. E ele dá um testemunho muito forte, que ele fala a respeito do local que Deus atuou na vida dele. Um ponto que é chave na nossa vida de hoje. Nós sabemos que nós temos uma consciência, a subconsciência, e temos uma memória. Então, o que acontece? Quando ele diz aqui, eu em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então, foi na consciência dele que ele deu testemunho das coisas que aconteceram com ele. Então, sobre a sua consciência veio a preocupação, né? E veio a memória deles, o que ele tinha feito com os cristãos, a perseguição que ele tinha com os cristãos. E aí, naquele momento, ele olhou para um lado, olhou para o outro, recebendo Cristo no seu coração como seu Senhor e seu Salvador,
O povo a quem ele perseguia, aquele povo a qual estava em Jerusalém, começaram a persegui-lo. Este é aquele que matava os cristãos e começavam a querer matá-lo, perseguindo ele sempre. Ele teve um fuga, né? Por causa disso. Ele sempre passando por tribulações por causa disso. Porque Deus preparou ele para ser um porta-voz do reino celestial, para ser salvador de muitas pessoas, assim como está sendo agora. Nós lendo essa carta, ele nos chama a atenção para que nós tenhamos também as mesmas preocupações nos dias em que vivemos, pois muitos estão se perdendo, muitos estão se desfazendo da presença do Senhor, estão sendo perdidos, e nós temos que ter essa preocupação, como Paulo teve essa preocupação, como nós estamos também no mês de novembro, o mês quadrangular. Nós temos a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, a Aimee Semple McPherson. Essa mulher também, ela teve uma preocupação muito grande com a salvação, ao ponto de envolver de uma maneira tal que abrangiu o mundo todo. A sua visão missionária, ela com essa visão missionária, ela alcançou muitas vidas, inclusive a nossa, né? Estamos na presença dela na igreja, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje nós compartilhamos esse mês os 70 anos de igreja no Brasil, e isso é fantástico para nós. Nós sabemos que teve alguém no passado, orou, intercedeu, e hoje a nossa vida foi alcançada pelas orações, pelas intercessões de uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, de um apóstolo chamado Paulo, ou era Saulo e foi chamado Paulo, e de um profeta que era Jesus Cristo, e de outro que era Moisés, e assim por diante. Várias pessoas intercedeu, várias pessoas orou em prol das nossas vidas. Mas aqui, meus amados, a preocupação e tristeza incessante de Paulo pelo que estão sem Cristo deve ser a atitude de todo cristão. Todo cristão que está envolvido com a palavra, todo aquele que está em comunhão com Cristo, na Santa Ceia, na leitura da palavra, nos cultos, está sempre envolvido em oração, todos nós devemos ter essa mesma preocupação em salvar muitas vidas que estão perdidas. Então, irmãos, Paulo deixou esse exemplo para nós. Essa mesma atitude de tristeza e de disposição de sofrer em prol da salvação dos nossos irmãos, do nosso próximo. Nós vemos lá no livro de Moisés, nós vemos Moisés no livro de Êxodo, nós vemos em Jesus, conforme nós falamos, e agora nós vimos em Paulo. Aqui no capítulo 10, voltando na palavra de Deus, no capítulo 10, versículo 1, Paulo diz assim, olha o que ele está falando para nós, no capítulo 10, versículo de número 1, ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Irmãos, você viu que ele estava preocupado quando nós vimos lá no capítulo 9? Ele falou em preocupação com os irmãos dele, os irmãos da cidade, por ali. De repente agora ele já está pensando na nação inteira, pensando na Israel, orar para a salvação de Israel. No capítulo 11, versículo 14, ele fala de uma outra posição, a posição que ele ficou para alcançar as pessoas, para ver se, de alguma maneira, posso incitar a emulação, os da minha carne, e salvar alguns deles. Viu só o que ele estava pensando em fazer? Emular a carne, ou seja, sacrificar para salvar os irmãos, sacrificar a sua vida, né, para poder salvar os irmãos. E aqui no capítulo de 1 Coríntios, para encerrarmos, então vamos entrar em oração, 1 Coríntios capítulo 9, no versículo de número 22, ele fala para nós assim, ele diz o seguinte: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me
tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então ele batalhou, né? Ele deve ter batalhado. E eu, nesse momento aqui, pensando nele quando ele fala para salvar alguns, e eu estou incluído, né, nesse alguns que ele salvou, com as suas cartas. Nós lemos a carta de Paulo, as instruções, os ensinamentos. Creio que você também, que está do outro lado, né? Muitas pessoas, desde quando ele começou a escrever essas cartas, elas têm nos orientado muito a aproximar-nos de Jesus. Essas cartas de Paulo, ela tem falado muito conosco, para nós nos edificar em Cristo Jesus. E nós temos, né, aquela parte muito interessante, como nós estamos falando no mês da salvação, da doutrina quadrangular. Nós temos a nossa fundadora da igreja, a Aimee Semple McPherson. E dia 14 agora, está fazendo 15 anos, né? Dia 15 anos. Está fazendo, dia 15 está fazendo 70 anos de sua função na igreja quadrangular aqui no Brasil. Amém? Muito bem, igreja. Você que mandou seus pedidos de oração, nós temos aqui alguns que já lembramos, né? Os irmãos pediram de oração. Tem os pedidos novos aqui e nós conseguimos resgatar aqui os pedidos antigos. Temos aqui nas nossas mãos o irmão Beto, né? A irmã Raimundo, a irmã Íria, a irmã Camila Almeida, a irmã Regina Tavares, a irmã Renata e família, a irmã Roberta e família, a irmã Gracinha, o Maurício, Sheila, o Carlos, a Helena, o Benjamin, o Gabriel, o irmão Ale do Cláudio, a irmã Ale do Cláudio, temos o Leonardo, alguns pastores, né, titulares, pastores auxiliares, o pastor Itamar, o pastor Fernando, o pastor Mário de Oliveira, o pastor Stefano Aguiar, o pastor Leonardo, o pastor Genário, a irmã Denise França Toledo, a irmã Aldineia Silva, oração aí agora. A irmã Aldineia Silva, ela pede oração pela família, o esposo e filho e nora. A irmã Denise França Toledo, oração por salvação, pede oração por salvação e libertação do esposo dela. Louvado seja Deus. Irmãs, que você está nos ouvindo nesse momento, eu costumo sempre dizer isso. Quando nasceu no coração da irmã o desejo de orar pela família, pelo esposo, pelo filho, por quem quer que seja, pode ter certeza que Deus já leu o coração, já viu o coração da irmã e a bênção, o milagre já foi enviado. Pode ter certeza que a salvação está em sua casa, porque a palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a senhora creu. E pela crença da irmã, a casa foi salva. Pela crença da irmã, o esposo foi salvo. E a libertação, a cura, tudo isso foi alcançado. Como esse irmão aqui, o Raimundo também, né? A foto está em nossas mãos, também foi alcançado. Então nós lemos aqui alguns nomes. Que Deus possa estar com suas mãos estendidas sobre essas vidas, liberando a salvação. Pois nós carecemos muito de salvação. Em nome de Jesus. E essas duas irmãs aí vai estar nos próximos comentários. Amém, Jesus. Então, esses dois nomes aqui, que chegou para nós, a irmã Aldineia e a irmã Denise França Toledo, vai estar aqui na lista de pedido para amanhã, para depois da manhã e assim até domingo. Amém? Uma vez que sexta-feira, sábado e domingo, nós estamos na cidade de Bom Jardim de Minas, enviando a mesma oração, o mesmo pedido. Louvado seja Deus. Você que está do outro lado, nos ouvindo, cubra a sua cabeça. Nós vamos estar aqui cobrindo seus nomes, seus pedidos, com as nossas mãos, assim crendo que Deus vai cobrir a tua vida nesse exato momento, em nome de Jesus.
Oh, grande e soberano Deus, Pai de toda a eternidade, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, nesta hora nona, a hora do milagre. Muitas vidas nesse momento, Senhor, foram lidas aqui, os nomes deles. Cremos, ó Deus, que esses nomes também estão escritos no livro da vida. Estamos aqui, Senhor, carecendo de uma grande salvação. E esta salvação só vem do Senhor Jesus, ó Senhor da glória. Aquele teu Filho amado, a qual morreu na cruz pela remissão dos nossos pecados. A Ele toda a honra e toda a glória nesse momento. Momento de cura, momento de libertação, momento de salvação. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento a qual muitos irmãos estão sendo alcançados através desta oração da hora nona, como também foi alcançado às 3 horas da manhã, pela hora da promessa. Muito obrigado, Pai querido, muito obrigado, soberano Deus, que as suas mãos estão estendidas sobre nossos irmãos, sobre nossas vidas, nos purificando, nos dando condições de ser participante do teu reino. Mas muitos dos nossos parentes, dos nossos amigos, assim como havia nos tempos de Paulo, os parentes dele, os amigos dele, aqueles que são dos seus territórios, como o povo de Israel, ele pediu salvação para aquele povo e nós estamos aqui pedindo salvação para essas vidas. Que o Senhor alcança, Senhor, nesse momento, o esposo da irmã Denise. Alcança ele, Pai, livrando ele, dando a libertação, dando a cura, dando a salvação, Pai, libertando ele de todo o mal. Alcança também, Senhor, a nossa irmã Aldineia da Silva, que pede oração pela família, pelo filho e pela nora. Pai querido, Pai santo, estenda tuas mãos na vida desses familiares, estenda tuas mãos sobre cada um deles, curando, libertando, purificando, fazendo com que eles sejam, Senhor, salvo, e que um dia nós possamos estar juntos, Senhor, na tua presença, te glorificando, te bendizendo, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai querido, Pai santo, nós sabemos que estamos num mundo jaz do maligno, como o Senhor Jesus, nosso Salvador, disse, mas temos certeza que nós estamos sendo, Senhor, coberto com o teu manto sagrado, protegido, Senhor, pelos teus anjos, guardando-nos no nosso deitar e o nosso levantar. Muito obrigado, Pai querido, por saber que esse meu irmão está sendo alcançado. Muito obrigado por eu saber que esse homem, esta mulher, esta nora, este filho, esta mãe, está sendo nesse momento tocada pelo teu poder. Aleluias, glórias a Deus, glórias soberano Jesus. Nós te damos nesta tarde a hora do milagre, a hora nona, assim como aquele paralítico que estava na porta do templo chamada Formosa, e ali eles pediam, Senhor, uma cura, uma libertação, ao quanto chegou um dos seus profetas, um dos seus apóstolos, soberano Jesus, e ali aquele homem estendeu aquelas mãos pedindo alguma coisa, assim como estendeu até nós esses pedidos de oração. E ali naquele momento do milagre, o apóstolo disse para aqueles homens, olha para nós. Ele olhou e ele disse, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda. Eu digo agora nesse exato momento sobre essas famílias que estão aqui diante de nós, estas famílias que estão aqui pedindo, Senhor, estendendo uma voz, estendendo um pedido, Senhor, para que nós possamos estar dando Ele aquilo que eles precisam, mas nós não temos. O que nós temos, nós damos a eles nesse momento, através de Ti, soberano. O que nós temos para eles é, em nome de Jesus, seja salvo, em nome de Jesus, seja curado, seja liberto de todo vício,
de toda maldição deste mundo. Oh, grande Deus, nesse momento nós oramos a Ti, Senhor, com esta certeza que essas vidas foram alcançadas, que o Senhor estendeu as suas mãos, assim como o Senhor usou as mãos de Pedro para levantar aquele paralítico. O Senhor estendeu a nossa voz em direção a esta casa, esta família, para que eles sejam levantados na Tua santa presença. Oh, grande Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, com esta certeza que o Senhor está agora, nesse momento, ministrando a cura para este enfermo que está às vezes desenganado na sua cama, no seu leito, ou até mesmo em hospitais, com esse coronavírus ou com qualquer outra enfermidade incurável pelo homem. Mas para Ti, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos, vai fazendo a obra, curando esta enfermidade do corpo físico, esta enfermidade da alma. Vai em nome de Jesus Cristo, Senhor, envia os Teus anjos levando a bênção no lar, nesta família, nesta rua, nesse estado, nesta nação, em direção aos seus líderes, seus pastores, aos homens que foram chamados para o ministério. Nós Te apresentamos, Senhor, os nomes deles, ó Pai, como nosso líder, Senhor, Mário de Oliveira, Antônio Genário, Stephanie Aguiar, Leandro Genário, pastor Fernando, pastor Itamar. Alcança eles, ó Deus, alcança os nossos pastores titulares e auxiliares, alcança os departamentos da igreja, Senhor. Levanta homens e mulheres ousados na Tua palavra, levanta levitas, levanta, Senhor, aqueles homens comprometidos com o Teu reino. Desperta o Teu povo que dorme e atenta, Senhor, para que eles possam, Senhor, fazer com que o Teu reino seja engrandecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta hora do milagre, nós Te pedimos este milagre nesta família, este milagre na Tua igreja, para que ela seja despertada, vivificada, transformada, oh Pai Santo, revestida de poder e autoridade. Abençoa também, Senhor, os nossos vizinhos da direita, o da esquerda, abençoa os vizinhos da frente, da retaguarda. Cubra, Senhor, a nossa rua, cubra a nossa cidade, o nosso estado. Levanta, Senhor, o Teu exército de anjos em favor da cidade de Bom Jardim de Minas, da cidade de Juiz de Fora, do estado de Minas Gerais e também, Senhor, da nação brasileira, cujo Deus é o Senhor. Apresentamos as autoridades civis e militares, as autoridades eclesiásticas, os nossos presidentes, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, deputados federais, estaduais, os senadores. Oh, grande, eterno e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa para que os governos possam governar de acordo com a Tua vontade. Essas leis possam ser, Senhor, revisadas pelos deputados e assim, olhando para Ti, possam fazer leis que não prejudicam o Teu povo, porque a nação pertence a Ti, Senhor. Abençoa cada um dos deputados, abençoa cada um daqueles que levantam leis, que dirigem, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essas famílias, Senhor, sejam abençoadas, guardadas debaixo da Tua potente mão, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai querido, eu Te louvo e Te agradeço por este privilégio, a qual o Senhor nos concedeu, de estar diante desses meus irmãos, através deste aparelho, através, Senhor, das nossas vidas. Oh, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez até agora, por tudo que o Senhor está fazendo e que o Senhor irá fazer. Pai Santo, em nome de Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Veja bem, eu vou deixar o convite para amanhã, às 3 horas da manhã, nós estamos com o pastor Fernando, mais uma vez, né? Na hora da promessa. E às 3 horas da tarde nós estaremos aqui com a hora do milagre. E vamos estar orando por vocês novamente. Se você tem alguém, algum vizinho, algum parente, envie uma mensagem de texto, nós vamos estar incluindo o nome dessas pessoas, para que eles também sejam alcançados e salvos no nome de Jesus. Esta semana, nós estamos na segunda semana do mês,
Nós vamos começar uma campanha lá na igreja de Bom Jardim de Minas, com o batismo com o Espírito Santo, a segunda doutrina, né? O batismo com o Espírito Santo. O Senhor Jesus é o que nos batiza, né? E nós vamos estar trabalhando nesse sentido de buscar um avivamento, buscar um renovo, buscar as virtudes do Espírito Santo para fazer com que muitas vidas sejam salvas através da nossa vida. Amém? Você é um dos convidados a estar conosco, em nome de Jesus, em oração, e que Deus possa abençoar, que você tenha uma boa tarde, uma boa semana, em nome de Jesus, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz, Deus abençoe.